Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast Não Servia Mais. Conversas sobre o homem que precisa ser deixado para trás quando nasce um pai. Em algum momento a ficha cai, a vida muda, nem tudo em nós acompanha. Então aqui são conversas entre pais sobre algo pouco falado dessa mudança de vida. Se você está prestes aí a ser pai, quer atravessar essa mudança com mais consciência, esse papo é para você. Encaminha aí também para quem você acha que deve. E eu quero começar agradecendo a presença do meu amigo Pablo Tavares, que é um companheiro aí de outros podcasts, inclusive esse podcast é powered by Comunidade Ágil. Estamos usando o Zoom aqui da comunidade. Se tiver alguém nos ouvindo aí, um abraço. Conheci o Pablo em eventos aqui da nossa área correlata, né, da agilidade, e estamos falando sobre os assuntos da vida aí. Pablo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por disponibilizar o tempo aí para nos contar um pouco da sua jornada. Que bom que você está aqui. Fala pessoal, ó, que alegria estar aqui com vocês. Tô super feliz pelo tema, pela oportunidade. Acho que vai ser uma troca incrível. E também quero te agradecer, Pedrão, aí pela oportunidade de a gente trazer um assunto que eu acho que, cara, muito diferente de tudo que tá todo mundo falando, né? E eu fico até assim, falando, cara, que maneiro que surgiu do coração aí do Pedro esse desejo de falar sobre paternidade. Cara, tem muita coisa para falar, não sei nem se daria para falar só em um A episódio. gente marca outros, não tem A problema. gente marca outro, porque é um tema que me mexe muito comigo, mexe muito comigo, e a gente pode ir trocando porque mexe. Mas eu acho que quase nenhum homem fala muito sobre isso, né? Então, assim, eu acho que vai ser um papo rico e espero, cara, que também toque o coração de outras pessoas e principalmente de outros pais também, né? Então, vamos que vamos. Assim, não sei de nada, assim, nem trocamos figurinha antes, então é tudo no ao Eu ia, vivo eu ia mesmo. comentar isso. O Pablo dá pra ver que é um cara coração aberto. Você fala, não, Pedro, não quero saber as perguntas, não. Vambora, vamos no ao vivo. É isso aí. Vamos E aí falando. vai mais no flow e na verdade, né? Assim, eu acho que é legal, assim, esse papo, mais papo mesmo, né? Então, Fechou. vamos ver o que o encontro vai trazer pra gente, né? Assim, quando eu assim, não tem nada a ver com o assunto, né? Mas eu às vezes ministro workshops e tudo e tal, de uma outra temática que depois a gente pode falar também. E geralmente a gente tenta entender o que, que aquele encontro tem pra gente, né? Porque eu acho que é o encontro que faz a parada acontecer. Então, tô felizão pelo encontro. Vambora. Maravilha, com essa intenção vai dar muito certo. Queria te ouvir assim, conta um pouco pra nós quem é você, em que momento da paternidade você tá, né? Quantos você tem um filho, uma filha, quantos anos? Conta um pouquinho aí como é que é você nessa jornada da paternidade e falar um pouco mais sobre ti também. Maravilha. Ó, eu sou pai de uma princesa chamada Maria Alice, que é assim a realização de todos os meus sonhos. É a minha filha, tem 7 anos, apaixonada pela Turma da Mônica. Ela é literalmente a Mônica em pessoa. É fãzona mesmo, assim, de ter roupinha, de ter o Sansão, dorme com ela e tudo e tal. E incrivelmente parece com a Mônica mesmo dos filmes, né? Né, o Maurício de Souza agora fez os filmes e tal. E aí ela tava com cabelo grande, cortou, ficou idêntica à Mônica. Ano passado a gente fez aniversário dela no Parque da Mônica. E, e ela ama desenhar também. Então, assim, ela puxou isso de mim. Eu gosto de desenhar, sei desenhar, tudo e tal. Não foi muito para frente de forma profissional, mas é uma aptidão que eu sinto que veio já, assim, né? E ela também, sim, eu não, como se diz, sem eu estimular muito ela, né? Ela também tem facilidade com desenho e tudo, e por isso também ela é apaixonada pelo Maurício de Souza, pelos quadrinhos, tudo, e faz quadrinhos já com 7 anos. Ela cria as histórias dela, roteirista, é muito legal, assim. Então, de longe eu já fico super babão. Sou babão, né? Como dá pra ver. Sou casado com a minha esposa, a gente vai fazer 13 anos de casado também, agora com a Bárbara, que também é um presente na minha vida e que eu e ela, a gente recebeu essa missão de cuidar, né, da Maria, e que não é tão fácil assim, né? Ainda mais quando o homem decide não ser só um coadjuvante, né, que está ali para ajudar a mãe, mas também, né, fazer parte, né, e cumprir seu papel, não é tão fácil nem é tão romântico assim. Então, E é às engraçado vezes, que de todos que eu gravei, não foram tantos assim, né? Estamos no quinto episódio, mas não teve um episódio
que não teve uma questão logística envolvendo os filhos. E isso fala É, muito sobre os pais que vêm aqui falar, né? Que são pais que sim. querem estar ali, como você falou, né? Não é uma ajuda, é uma corresponsabilidade, né? É uma presença, porque se não tem essa escolha, talvez não tenha nem tanto desafio, né? Eu acho que a gente vai contar um É. pouco aqui como é a vida buscando ter essa corresponsabilidade. Legal demais. Mas essa consciência eu tive muito também por conta da minha esposa, assim, ela que ela é psicóloga, né? Então, eu acho que vem desconstruindo em mim também essa mentalidade que a gente absorve que vem de geração em geração, né? Onde o homem ele ajuda em casa, onde o homem não participa muito dos pequenos detalhes, né? Então essa desconstrução ela já tem sido feita há bastante tempo, né? Mas eu também assim acho que eu dou todo o mérito para ela em me ajudar a me desconstruir nesse sentido, né? Então, é uma Estamos coisa que eu nasci, achando. acordei, pô, super consciente, não. Eu acho que Até esse porque eu acho que exercício nós, homens, nascemos já todos zoados, né? Nessa é, sociedade machista e tal. Mas acho que temos um padrão aí, porque também, por muito diálogo aí, eu e a Júlia aqui em casa, a esposa, também foi ajudando a ver alguns pontos, assim, de desenvolvimento. E acho que tendo o diálogo e a abertura, é ótimo você ter trazido isso aí também. muito bom, muito bom. Boa, cara. E conta um pouco assim. Engraçado, eu achei curioso. 7 anos, ela parecida com o nosso mais velho também, Theo, que vai fazer Né? 7. É meio pós-pandemia ali, assim, né? Aí eu ia te perguntar como que foi antes da gravidez, né? No meu caso, por exemplo, eu não tinha tanto um sonho assim, mas foi acontecendo e hoje eu me vejo muito realizado. Mas como que era essa questão do ser pai antes de ser pai pra você ali? Para mim sempre foi um sonho, sempre foi um sonho. Sempre fui o Maneiro. cara que sonhei em casar e aí depois sonhei em ser pai. Então, assim, eu literalmente sonhei com a minha filha. Engraçado, né? Uma vez eu tive Conta um essa sonho de história aí, uma, pô. uma vez eu tive um sonho de uma menininha muito parecida com como ela era, né, quando mais novinha, no corredor me chamando de papai, assim, cara, na época eu não era pai. Eu senti, cara, uma parada no sonho, assim, tipo, não sei se você já sentiu isso, Pedro, mas é um amor que dói um pouco, assim, no coração, um amor que aperta, assim, não sei se você já sentiu, às vezes, num momento de tanta conexão com teu filho, assim, de tanta troca, de tanto que chega o teu coração a apertar e doer, cara, assim, um pouco, mas não é de tristeza, não, mas é de um amor profundo, assim. E no sonho eu senti isso. Só que, cara, eu achava que era fruto de um desejo muito grande e que, logicamente, ali não era minha filha, né? Assim, era um sonho e tal. Até porque eu achava que a nossa filha viria bem a cara da mãe, porque a família da minha esposa, assim, elas são muito parecidas, né? É uma família matriarcal, vamos dizer assim, e a avó, né, que é a bisa da minha filha, é, o estereótipo é bem. Todo mundo se parece muito, né? A bisa, né, o olho mais claro, loura, assim, ou vai fazer 90 anos a bisa. Eu amo a vovó. E aí as filhas vieram também muito parecidas e né, a Bárbara tem uma prima também que é muito parecida, então assim, todo mundo, o DNA é muito forte, assim. Eu jurava que a nossa filha ia vir puxando para a mãe. E graças a veio a carinha do papai. Então, cara, e no sonho ela aparecia comigo também. Então, assim, foi muito legal essa experiência para além, né, do nosso físico e de eu conhecer minha filha literalmente antes do mesmo dela existir. Para quem acredita, ok, para quem não acredita também, ok, mas eu tô falando a partir de uma experiência que eu tive, né, que foi muito legal. Então, assim, literalmente sempre foi um sonho e eu fiquei realizado quando ela nasceu. E um fato, cara, muito estranho, que eu aprendi também a amar minha filha, né? Porque quando ela nasceu com 4,1 kg ou 4 kg. Ela desceu bem gordinha, assim, tudo e tal, muito inchada e com o olho puxadinho, japonesinha. Eu olhei para ela assim e foi uma sensação estranha, assim, sabe? Eu falei, minha filha mesmo, sei que a gente imagina, sei lá, outra coisa, recém-nascido, né? Eu não tô falando de beleza, não, nasceu filho bonito, nem isso, não. Mas foi um amor estranho, cara, quando ela nasceu. E ali, cara, eu aprendi diariamente a desenvolver esse amor por ela, que logo nos primeiros dias já foi se completando, mas foi uma construção também de um vínculo, né? Por que eu tô falando isso? Porque a gente às vezes projeta uma realidade de
cara, nasce uma mãe, como é que o pessoal fala, né? Quando nasce um filho, nasce um pai, nasce uma mãe. Cara, concordo, mas também não sei se nasce literalmente ali na hora. Eu acho que essa construção ela vai se dando com os dias também, né? Então, eu, cara, acabei de participar agora de um parto de um amigo, né? Um casal de amigos que eu tive a alegria de fotografar. Pela primeira vez, fotografei um parto, né? E aí, Legal. cara, eu revivi tudo ali, me emocionei até mais no parto deles do que no da minha filha, porque no da minha filha eu fiquei meio estatalado, assim, sabe? Fiquei meio aéreo, meio bobo, assim, quando eu peguei, fiquei olhando, caraca, é a minha filha mesmo, não sei o que. Então, foi muito, muito diferente do que eu imaginava. Eu achei que ia debrulhar em lágrimas, não sei o que, mas o da minha filha eu fiquei mais bobo, né? E o desse meu amigo eu me emocionei mais, porque eu acho que eu tava ali mais relaxado, que não era minha esposa, não era minha filha, então curti mais o momento. Mas, e revivi ali, falei, caraca, eles vão viver uma opção de coisa doida, né, assim. Mas foi um amor que foi sendo construído aos poucos. Mas voltando lá para tua pergunta, sempre foi um sonho, cara, sempre foi um sonho. E até hoje, cara, cada dia a gente vai construindo uma pecinha desse ih, rapaz, desse quebra-cabeça. E, cara, eu sou muito realizado de ser pai. Pô, Muito realizado. Muito. achei E legal pai isso que de você menina, né, falou. cara? Tu é pai de menina também? São dois meninos. Meninos. Dois meninos. Cara, tu tem que ter uma menina. Eu ia falar Tenha que eu uma já menina. sonhei com uma menina também, Aí, assim. ó, Eu já ó, tinha nem os sabia. dois, mas o nosso plano Aí, era parar por aí, vamos ver. nem sabia desse Quando você detalhe. falou, eu lembrei, assim, de um sonho Mas pai de também. menina é tudo de bom, cara. Eu acho que ser pai de menino deve ser muito maneiro, porque, assim, acho que talvez você, querendo ou não, projeta um pouco ali no teu filho, compartilha, né, as coisas, mas eu acho que, sei lá, pai de menina. Eu nasci para ser pai de menina. Se eu puder ter outro filho, quer dizer, eu posso ter, mas a gente se segura para isso, né? Mas eu escolheria ser pai de uma outra menina, porque eu amo Maneiro. ser pai de menina e amo ser pai da minha filha. Tô Irado. falando pra caramba aí. Eu. Ah, Você é o entrevistado de hoje. Mas você falou duas pô, coisas legais aí. Uma eu queria fazer um parêntese, né? Porque pelo menos, quando falo que o filho é a minha cara, minha esposa logo fala. Então é a Bárbara, né? Sua esposa, né? Ela isso. merece uma tréplica se discordar do que você falou aí, porque eu, pelo menos, sempre sou contrariado quando eu falo que eles são a minha cara. Mas você Não, trouxe aqui todo mundo também do. concorda, todo Ah, mundo comigo é? concorda. Ah, boa. Você estava falando sobre essa construção do amor, né? Eu nunca tinha me ligado em perguntar isso. Aí é o que você falou, né? O assunto surge. Porque eu gosto de, nesse podcast, desmistificar um pouco, assim, trazer coisas que ninguém fala por aí, né? E Aham, esse é aham. um. Eu me lembro do dia que o mais velho já tinha meses, até assim, quase um ano, que eu senti esse amor incondicional, assim, abraçando ele. E não foi no parto. Não foi no momento que Uhum. nasceu, assim, que tá naquele furacão, aquela loucura. Aí os dois, três primeiros dias troca a fralda, cocô pra lá, não sei o quê. Até o primeiro mês é aquela, pô, você nas cordas ali apanhando. Eu me lembro que É, eu fui realmente, que eu percebi essa construção. Foi legal você fazer do amor assim. E me lembro do dia que eu abracei ele e senti assim uma paz diferente. E ele já tinha é, muitos meses, né? Porque isso. às vezes tem essa coisa romantizada mesmo. Ah, quando Sim, nasci, eu total. virei pai. Eu falei, cara. Eu acho que eu ainda tô me tornando muito, né? Até por isso o podcast, mas teve um momento que eu senti esse amor incondicional e ele já tinha muitos meses, né? Não foi de uma hora pra outra. Legal esse É assunto que você isso quer daí. trazer. Isso daí com certeza, cara. Assim, eu digo que eu fui aprendendo a amar ela, né? E foi uma construção mesmo. E se eu posso falar que eu amei desde do princípio, sim, mas um amor estranho, né? Acho que talvez muito mais naquele lugar da proteção, que eu acho que está no instinto, né? Acho que nosso instinto literalmente animal de proteger a cria, né? Então a gente já nasce com essa coisa de, cara, nasceu, a gente olha, né? Tá tudo certo, eu vejo com os dedinhos, não sei o que, tudo e tal, né? E os primeiros dias, como você falou, né, a troca de fralda, eu lembro que, cara, na primeira noite, a gente na maternidade, e ela de madrugada, chorando, gritando, e minha esposa, cara, foi cesárea, tudo e tal. E aí eu, desesperado, chamei a enfermeira bolada, né, veio de madrugada, falou, o que foi, pai? Eu falei, não, porque ela tá chorando. Aí a enfermeira olhou pra mim e falou,
Bem-vindo É ao isso mundo. aí. É assim mesmo, ela vai chorar bastante. Agora você tem que cuidar dela. Eu fiquei assim, aquele choque de realidade. Eu falei, pô, mas eu queria alguém aqui, queria. É, e no meu caso, no nosso caso aqui, a gente não tem uma rede de apoio, né? Isso é uma situação assim, é um assunto até mais sensível mesmo, porque quando se tem uma rede de apoio, acho que as coisas ficam um pouquinho mais fácil, né? Assim, vamos dizer. Com certeza. E aqui em casa a gente não tem, cara. É eu e minha esposa para tudo, né? Então, o desafio acho que ele fica ainda mais intenso porque nada é terceirizado, nada. Se não é minha esposa, sou eu, se não sou eu, é minha esposa, é os dois juntos, mas assim, então é privação de fazer muita coisa, a gente abre mão também de muita coisa porque realmente não dá, mas vale cada centavo, vale cada minuto, entendeu? Boa. Mas não é mole não, não é É, fácil não. nem imagino, realmente o apoio ali, por isso que chama rede de apoio, né? É, Certamente o desafio é maior. Eu ia até agradecer ela aí por estar apoiando, certamente, né? Agora às 6 da tarde, sim. ajudando. Chegou da escola, aí tá ali na sala é, com, com a Maria, né? E aí daqui a pouco a gente vai ter o nosso momento junto, mas tá tudo liberado. Tô aqui Maravilha. literalmente apoiado por elas. Perfeito. Cara, então entrando aqui um pouco no bloco principal, assim, a parte boa da paternidade, muito se fala por aí, né? Vamos entrar um pouquinho nos desafios que a gente já começou a tangenciar eles. Eu me lembro, pra mim, assim, teve um momento, mas foi um momento meio que a ficha caiu, que aquela vida que o Pedro antigo tinha não dava pra ter mais, né? Seja por N motivo, Uhum. dormir tarde e tal, hábitos, rotinas. Em que momento você percebeu que esse jeito, né, que o Pablo antigo vivia não dava mais depois de ser pai, assim? Teve algum episódio que a ficha caiu, isso foi sendo construído, ou você não concorda que, né, o Pablo de antigamente já não é mais o mesmo? Como é que foi pra você esse abrir mão? Cara, eu não sei se teve um momento específico, assim, um marco, né? Mas eu percebi, cara, que desde que ela nasceu, eu mudei uma chave, principalmente, cara, profissional, assim, sabe? E aí eu acho que me deu um gás ainda maior para mim não viver somente, cara, para as coisas que eu gostava de fazer e que eu achava legal e que me dão um sentido de vida, mas também me reposicionar profissionalmente, abraçando outras oportunidades que lá na frente vão trazer conforto para minha família, né, para minha filha, tudo e tal. Né, eu venho de um contexto onde eu trabalhava com gestão de projetos, mas dentro do terceiro setor, e ali, cara, sempre fez muito sentido para mim viver isso, muito por conta de propósito de vida mesmo e tal. Só que, cara, terceiro setor é aquilo, né? É tudo muito escasso de recurso mesmo. Então a gente passava alguns apertos, mas, cara, tá tranquilo, eu e minha esposa e tal. Quando nasce uma criança, cara, que não pede para vir ao mundo e para viver numa realidade, eu tenho que pensar nisso também, né? Então, eu, aos poucos, fui entendendo que não seria mal nenhum, né, eu abraçar oportunidades que estavam vindo, que estavam chegando até mim, para mim voltar para o mercado de trabalho, para migrar, na verdade, né, de carreira, coisas que aconteceram, né, alguns anos atrás, e que talvez se não fosse com a minha filha, talvez eu continuasse vivendo nesse modelo de vida mais, como dizer, cara, é um modelo de vida que por mais que a gente passe alguns apertos, a gente consegue se virar quando você não tem filho, né? E quando você tem filho, você tem que pensar nisso tudo, né? Então, cada decisão a gente coloca o filho também na conta, né? E ele não fez nada para pagar essa conta. Então, tudo que eu posso fazer para que essa conta não chegue no meu filho, também eu vou fazer, né? Então, mas eu acho que o ser pai me deu esse senso de que, cara, eu preciso pensar também nela, preciso também, de certa forma, abraçar outras oportunidades, porque vai ser bom para nossa família. É, e acho que, não sei se é muito a resposta que talvez estava esperando, mas dentro da minha realidade foi isso, assim. Me deu esse senso mais de cara.
eu tô aqui agora também, preciso pensar no futuro, preciso pensar, sabe, em outras coisas que às vezes quando tu tá ali envolto só naquele teu sonho mais romântico e tudo e tal, tu não enxerga muito para além, né? Só que aí, incluindo ela, eu penso agora duas vezes, né, em relação a qualquer coisa. Tenho vários sonhos que, cara, que eu quero viver daqui a um ano, daqui a 2 anos, e geralmente lá na cabeça a gente sempre pensa, eu e minha esposa, cara, será que isso vai ser bom para ela? Será que vai ser fácil? Vai ser difícil? Será que ela vai se adaptar? Será que. Entendeu? Então não tem como não botar ela lá na cabeça, porque é uma criança, né, cara? E a gente tem total responsabilidade nisso. E como é que era? Você falou que sempre sonhou em ser pai, né? Aí agora, trazendo a tua resposta, me veio de ver isso também. Você tinha. Que eu, por exemplo, tinha um medo financeiro muito grande, né? Aí você trouxe que mudou essa chave depois dela nascer. Você tinha algum medo, assim, antes dela nascer? Algum receio, que travava um pouco o teu sonho? Ou não, assim? Então, esse medo também sempre rolou. Acho que a gente, como homem, né? A gente acaba tendo um pouco esse medo de forma intrínseca mesmo. Esse medo rola, né? Cara, será que eu vou ter grana para isso ou não? Porque é um rolê, né? Que gasta muito. Mas é aquilo. Quando tu não tem filho, tu se vira. Tu come miojo, tu come um arroz com ovo, né? Mas quando tem filho é diferente. Esse medo existia. Mas eu sempre também fui muito, cara, um cara muito de. Eu tenho uma meta, eu tenho um sonho, eu vou correr atrás dele até acontecer. Então esse medo acabou não sendo um dos maiores. Acho que talvez o meu maior medo foi: será que eu vou saber ser pai? Por quê, cara? Porque eu venho de uma realidade em que eu não tive um pai presente, né? Então é muito mais desafiador quando você precisa ser ou você tem que ser algo que você não tem um modelo padrão em casa, né? Nunca teve, na verdade, alguém para se espelhar, se inspirar. Então, para mim, esse medo batia. Eu falei, cara, será que eu vou saber ser essa parada? Como que é ser pai? Cara, nunca, né? Eu não tive um pai presente, tipo assim, tenho uma boa relação com meu pai se separou da minha mãe, eu era muito pequeno, tudo e tal. Sempre tive uma relação um pouco mais distante por ele ter uma outra família e tal, mas hoje super bem resolvido, assim, zero relacionamento ruim, mas aquela coisa de você crescer vendo como que é a parada, eu nunca tive, né? Então, o que que nesse processo aconteceu comigo? Eu Cara, eu fui me inspirando e me espelhando em pessoas mais velhas, amigos que eu também tenho, e que sempre foram muito bons pais, né? Então foram com essas pessoas que eu me inspirei, que eu busquei conselho, que eu busquei apoio. Falei, caraca, esse cara é um bom pai. Pô, essa pessoa é um exemplo para mim. E assim eu fui aprendendo e tô aprendendo até hoje, cara. Assim, mas esse medo era o meu maior medo. Será que eu vou conseguir ser o que eu nunca tive? Né? Mas é tão lindo, cara, a parada é que muitas das vezes é um processo até. É um processo de cura mesmo pra gente, porque muitas das coisas que hoje que eu não tive, hoje eu consigo ser pra minha filha. Né? Então, cara, minha filha, eu nem sei quantas vezes ela ouve por dia que eu amo, né? Que eu a amo. E eu, cara, nunca ouvi isso do meu pai. Então, nesse processo que eu dou aquilo que eu nunca tive, é um processo que me cura também, entendeu? A falta que eu tive, eu consigo despejar para ela. Então, acho que é um ciclo novo que nasce, cara, assim, e que a partir de mim a história é diferente, entendeu? Então, isso é muito legal e falo isso leve, cara, tranquilo, de verdade, assim, não tenho, não falo com peso nenhum, porque eu também já me resolvi com meu pai, já falei para ele o quanto que me fez falta ele na minha vida, mas que eu também entendi, né, todos os processos que ele passou, porque também quando a gente vira pai, a gente também começa a entender mais os nossos pais, né? Isso também eu acho que Certeza. deve acontecer contigo, de você entender, cara, os erros e os acertos, falar, caraca, por exemplo, eu não tenho mais mãe, né? Minha mãe faleceu no primeiro ano que a Maria no primeiro ano da Maria, minha mãe já não estava mais. Minha mãe viu a Maria, nasceu, tudo e tal, os 6 meses. Quando minha filha fez 6 meses, minha mãe partiu.
Mas, cara, como que eu entendo minha mãe, cara? Só que minha mãe foi só a parte boa, assim. Tudo que eu sou, eu devo pra minha mãe. Minha mãe foi minha mãe, foi meu pai, foi tudo. E aí, cara, assim, aí tem vezes que eu falo assim, caraca, eu queria muito falar com a minha mãe sobre isso, que tá acontecendo isso, tal, tal, tal. Perguntar pra ela como que era na época dela, né? Mas com meu pai, eu me resolvi, entendeu? Já falei com ele, pai, ó, é isso, sinto uma falta. E foi, cara, um processo também muito, muito necessário e bom pros dois. Pros dois. Porque hoje eu posso falar isso sem peso, sem culpa, sem dor, zero dor aqui agora. Mas eu acredito muito na vulnerabilidade também, por isso que eu estou trazendo isso de forma muito, muito aberta, assim, né? E para mim foi muito bom ter falado com ele. E olha que coisa doida. Minha filha é muito, muito ligada ao meu pai. Olha que maneiro, né? Então, minha filha, ela também veio até para isso também. Não vivi muito nenhum luto da minha mãe, foi um processo que era uma tristeza profunda, mas uma alegria profunda também. Então, ela tá aqui me olhando aqui, tá ali no cantinho. Ela veio também para me encher de alegria no momento que eu estava passando por uma perda profunda, né? Que foi minha mãe, que era assim, um dos meus maiores amores. E também veio trazendo esse elo de volta com meu pai, né? Então, só veio para agregar, cara, assim. Então, sou suspeito, sou suspeito. Baita. Eu ia falar se quiser chamar ela pra dar um tchauzinho aí, né? Quem tá ouvindo Ela, não vai ver, mas tem no no finalzinho eu YouTube. chamo, no finalzinho eu chamo. Legal. Esse tema dos pais eu senti bastante também, ecoando aí o que você trouxe. Eu não sei se eu entendi, mas a gratidão aumentou por eles, sabe? Por ter Sim, cuidado, por ter. porque Então. tu tira um peso também, cara, assim, tu começa a entender, entendeu? Tu começa a entender, assim, eu vim de uma realidade, cara, meu pai era 10 anos mais novo que minha mãe. Então, na época que me teve, cara, hoje tá com tantos anos, mas na época, sei lá, tinha 22, 23 anos, minha mãe tinha 33, então era uma relação que, cara, era de certa forma um pouco disfuncional. O cara não tinha maturidade, entendeu? Só que eu olhando de fora, eu consigo enxergar isso. Só que de dentro, como filho, foram muitos anos não enxergando. Mas o que me fez entender isso e levar com leveza foi esse distanciamento de olhar de fora, entendeu? E eu acho que a minha filha me fez viver, foi a chavezinha que me fez assim, ó, vamos olhar o cenário por completo, vamos ver. Então assim, e aí eu consigo ter mais empatia, entendeu? De falar, cara, me fez falta, se eu pudesse escolheria a presença, mas também te libero e me libero de viver essa dor, porque já foi, que dá para viver daqui para frente. Com ela, com a minha filha, sendo a melhor versão que eu posso ser de pai, mas também com ele, a melhor versão de filho que eu ainda posso ter, porque o cara tá vivo, entendeu? Então, assim, é um papo muito profundo, né? Não sei se estava nem na tua Não, pauta, mas, cara, mas tá legal que mas tá vivendo assim, algumas coisas assim é muito que eu vivi. a gente, vou falar por mim, né? Paternidade tem muito a ver com controle emocional também, né? E para não descontar nos filhos algo que é meu, né? É, Eu dormi mal, eu tô mal no trabalho, aí eu grito com meu filho, pô, eles não tem nada a ver isso com isso, né? acontece Então você demais, tá cara. trazendo uma coisa que eu acho que é um ouro legal aqui, que é É, você tá buscando, né, se curar para tua filha ter uma pista livre, digamos assim, de sim, desenvolvimento, né? isso Não aí. é talvez uma educação para, como é que eu posso dizer? Para reparar algo. Não é isso que você está trazendo. Você está trazendo um olhar para si como pessoa. E a tua filha vai florescer no melhor terreno porque você já olhou para você, né? Sim, Então, eu sim. tô achando isso, pô, muito a ver com o que a gente tá falando aqui. Uma E série, te cara, que me olhando. ajudou. Não, pode falar. Não, não, vai lá, vai lá. Uma série que me ajudou muito, que eu sou assim apaixonado pela série, eu sou fã de carteirinha número um, acho que talvez no Brasil, e que me ajudou pra caramba assim a enxergar isso foi uma série, não sei se tu já viu, mas se chama This Is Us. Não.
cara, essa série ela retrata muito bem essas relações, sabe, assim, familiares, né? Porque na história não tem vilão e não tem mocinho, entendeu? Todo mundo tem suas potências e fraquezas e é engraçado que conforme a série, não sei se tu já viu essa série This Não, Is Us? não. Cara, veja, tu vai amar. Os 3 primeiros capítulos, pra quem tá ouvindo e vendo a gente, eu eu falo, cara, passa os 3 primeiros capítulos, porque o início ele é meio difícil de entender um pouco, ou então um pouco lento demais, muito carregado, porque tu ainda não se conectou muito com a história, mas basicamente é a história de uma família central, um núcleo central, de um pai e de uma mãe, e que eles têm, eles dois, né, no caso, têm trigêmeos. Um desses 3 filhos, na maternidade, morre. E aí, não posso dar muito spoiler, mas eles conseguem sair com 3 crianças de dentro da maternidade, porque uma é praticamente dada para esse casal. Essa criança que foi dada é uma criança negra, e cada uma desses 3 filhos, que é o Big Tree, existe uma dor ali em relação a cada um deles. E aí a gente vê, durante a série, os flashes, tanto do futuro quanto do presente. Então, imagina que você é um desses filhos. Então a gente vai ver o Pedro saindo no primeiro capítulo já, o Pedro saindo da maternidade com a mãe, e aí a gente vê daqui a pouco o Pedro com 5 anos, a gente já vê o Pedro adulto. Mas daqui a pouco volta e vê o Pedro adolescente. E volta pro bebê. Então, nesse primeiro momento, fica um pouco assim, meio tonto, até tu pegar um pouco a conexão com cada personagem, tudo e tal. Mas por que essa série é incrível, cara? Porque ela mostra, primeiro, a relação de um pai e de uma mãe tentando criar 3 filhos. E pais imperfeitos. Porque a série mostra exatamente que, cara, tanto o pai tem suas imperfeições, mas o cara também é um baita pai. E a mãe também, que é absurda, né? E ali, cara, por que a série também me ajudou muito? Porque, cara, tu vai começando a entender o comportamento de cada um deles, porque tu começa a ver, tu conhece o pai e a mãe, mas tu conhece como que foi a criação deles dois. E aí tu conhece o pai do pai, a mãe do pai, aí a mãe da mãe, o pai da mãe. Tu vai começando a ver as gerações e tu vai começando a entender que tudo a gente consegue explicar um pouquinho, entendeu? Então, assim, é muito maneiro, mas assim, tem que passar os 3 primeiros capítulos porque é meio lento, é meio devagar, tu ainda não tem muita conexão com as crianças, com os personagens ali principais, com a família, mas passou, irmão, do terceiro capítulo, é muito reflexivo, e assim, pro momento também de vida que eu tava vivendo, tem gente que fala, ai não, pô, essa série é muito chata, não sei o quê, pô, mas a pessoa tá num outro momento de vida, entendeu? Eu tinha acabado de perder minha mãe também, então, refletindo muitas relações, e a série fala todo momento sobre a relação, sobre as relações, né? Então fala relação de irmãos, relação de amigos, relação de pai e os filhos, a mãe também, mas o pai nessa figura central é muito forte, porque acontece um negócio que eu não posso falar o que é, e aí a figura do pai, o pai é o herói para as crianças, né? E eu tenho até um amigo, meu melhor amigo, Leandro, ele até ele ficava eu brincava com ele, falei, cara, tu tem que ver. Aí ele, não, pô, esse modelo aí não existe não, desse pai aí, pô, não sei o que. Ele ficava me chamando, vai, Jack, ficava falando que como se eu fosse um pai perfeito, ou quisesse ser um pai perfeito igual o carinha lá da série. Só que a parada não é essa, justamente por ele não ser perfeito, o cara era alcoólatra, lutava ali contra, né, o vício do álcool e tudo, mas era um pai formidável. Então, assim, já dei spoiler pra caramba aqui, gente. Agora, quem quiser, veja This Is Us. Eu acho que vale a pena tu ver, Pedrão. E a gente Fiquei marcar um curioso. outro episódio só sobre esse temático, sobre os pais. Destrinchando This Is Us e a Tu vai. paternidade. Eu, Mas eu, vê, eu vê. confesso que eu não tenho muita maturidade pra ver série, assim, que eu não consigo parar, né, tal. Mas vou Pô, anotar essa aqui. essa Pra... daí É da pra mim, a Netflix? série. Ah. Cara, eu acho que eles tiraram. Já teve na Netflix, já teve na. Mas eu não sei onde que tá agora. Talvez eu acho que esteja na HBO. Mas assim, prepara também o lencinho, tá? Vou Porque deixar, se tu é vou um cara deixar. que se entrega um pouco mais. Pô, a última temporada foi ladeira abaixo, irmão. Ladeira abaixo. Teve episódio, te juro, cara. E eu vi assim, na cama, deitado com a minha esposa, e teve episódio, cara, deu terminar assim, cara, meio que quase soluçando. Eu com vergonha, né, do lado da minha esposa, assim, tipo, pô, não posso chorar, né? E de às vezes querer ligar pro meu irmão na hora e falar assim, pô, irmão, é isso, 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 isso. É,
é muito diferente, é para desconstruir mesmo, assim, quem talvez é, Refletir quem curte uma mesmo. parada um pouco mais já, eu gosto de série de luta, ou série, cara, não vai curtir, não vai curtir, mas se tu se permitir, eu acho que vale bem a pena, cara. Eu assim, do que eu te conheço, eu acho que tu vai de repente curtir pra caramba. Depois me conta, eu fiquei curioso. Agradeço e assim, não sei quem está nos ouvindo, quem vai nos ouvir no futuro, mas eu tenho certeza que tem afinidade com esse tema. São pessoas que estão, né, abertas a se conhecer e tal, então tem tudo a ver com o que a gente tem trazido aqui. E eu fico assim, buscando nesses papos, né, nessas entrevistas e conversas, validar um pouco essa hipótese assim de que depois que a gente tem um filho, a gente é uma outra pessoa, né? A gente Sim. veste uma nova identidade que não era possível prever, né? Uhum. Que você trouxe vários elementos aí, né? Que você buscou, né, olhar para dentro, que a reinvenção profissional que você trouxe, Uhum. um cuidado que não existia, né? Então, você concorda com isso, assim, de que, cara, a paternidade traz um novo eu, né? Que você precisa elaborar, precisa fazer ele tomar vida, digamos assim. Sim, Que você é um novo Pablo, né? sim, O antes ou sim, depois. Tu sim, concorda com total. isso? Super concordo. E um novo Pablo que tem que nascer todo dia, te falar. Porque a tendência da gente é voltar pro modelo, é, o modelo disfuncional de fábrica, vamos dizer assim, né? Gostei Então, dessa. é, eu acho que a todo dia eu tenho que, cara, me descobrir novamente como esse cara que se interessa, entendeu? Se interessa pela realidade da minha filha, se interessa em, cara, em ver os trabalhinhos dela da escola, que nem sempre eu tenho paciência e saco para ficar parando, se interessa, cara, por tudo, né? Então, eu percebo que sim, que nasce, que surge esse novo Pablo, mas que também a todo momento o velho Pablo quer tomar o lugar porque é mais cômodo, né? Eu ia te pedir um exemplo, mas se eu puder abrir aí o que você já me contou na última gravação, que você estava numa semana de muito curso, muita coisa profissional, e a gente estava para gravar, e você falou, pô, Pedro, É, vou dar uma atenção em casa aqui, equilibrar um pouco, né? Esse é eu o tipo de tenho, exemplo, né, cara? De que é, quando é só nós, assim, sem filho, pô, vamos fazer e acontecer, né? Com filho, de verdade, assim, eu tava, né, você bem sabe, assim, eu tenho vindo de uma semana, uma semana não, de um mês de bastante estudo, né, tenho entendido que é muito importante para mim, cara, conseguir alcançar novos voos, eu preciso de algumas certificações, estudar um pouco mais, né, trabalho, tudo e tal, e isso tem desgastado bastante. A nível de tempo e às vezes até emocionalmente mesmo, assim, de tu ficar um pouco cansado, mentalmente estafado. imagino. E aí no dia que a gente tinha marcado na primeira vez, eu esqueci, cara, que era um dia que eu precisava tirar um tempinho para ficar com as meninas, né, assim. E aí, cara, eu acho que nada é mais importante do que a nossa família, né, cara? E aí a gente não adianta a gente ganhar esse mundo inteiro e perder a nossa família, né? Então eu falei, pô, Pedrão, tem como, cara, tem como. E hoje quase que eu fiz a mesma coisa. Mas aí o que, que eu fiz? Porque hoje também é um dia que eu ainda tô vindo de uma semana, porque foram tipo 3 semanas, assim, sabe? Cada semana era uma formação diferente. Ontem eu, eu consegui uma certificação em que eu queria, tudo e tal. E às vezes acaba não tendo muito tempo mesmo, né? E aí hoje quase que eu falei, mas eu falei, cara, não, eu vou dividir com a minha esposa, ver o que, que ela acha. Aí eu falei, poxa, amor, tinha uma gravação de um podcast, pô, de um amigo querido, mas eu esqueci que era hoje. O que, que tu acha? Ela falou, se for de repente rapidinho, não tem problema, não sei o que, vai lá, vai sim. Então, assim, essa comunicação também é muito boa, né? Mas a gente vai se ajustando, né? Para não deixar nenhum lado em falta, mas eu acho também que não é bom e nem é saudável também a todo momento tu ficar equilibrando, né, as bandejas. Eu acho que é importante a gente saber que vai ter momentos que vai estar um pouco mais instável mesmo, né, a parada, mas é bom a gente também procurar um momento mais né, eu estou estudando tanto, cara, que só me vem exemplo de trabalho, que a gente consiga manter esse fluxo um pouco mais tranquilo.
né, pra gente entregar Gestão de logo fluxo. Muito bom. a gestão de fluxo, ajudando tanto isso, cara, que agora até os exemplos estão vindo do trabalho. Eu achei legal parafrasear também que você falou da paternidade imperfeita, né? Meu sogro tem uma frase que eu não sei de quem é, mas que eu acho fantástica, eu sempre replico, que criação de filhos, né? Paternidade, cada um erra do seu jeito, né? Não tem ninguém A gente sempre acertando. tá errando, né? A gente tá cada um buscando do seu jeito ali, da melhor A forma. gente sempre acha que tá acertando, mas na verdade a gente tá sempre errando e a gente também sabe que a gente tá errando, né? E aí fica naquela, cara, como criar o filho, educação positiva, aí tu tenta fazer uma educação positiva, mas às vezes você não é nada positivo, aí tu se sente um bosta, entendeu? São dilemas, cara, são dilemas, assim, e às vezes você replica coisas que você viveu, mas às vezes você também replica coisas que você não viveu, e aí tu fica na crise maior ainda, falando, caraca, por que que tá acontecendo isso? Porque não vem o manual, né, cara? Não vem o manual, faça isso, né? Tu vai aprendendo ali no dia a dia, né, cara? E isso, é, cara, por isso que é importante a parceria, né, do casal, para que vocês dividam e se ajudem, né? Então, assim, se ajudem nesse sentido, né? Então, é imperfeito mesmo, cara. Achar que vai ser perfeito. Eu falo às vezes com os amigos meus, assim, eu dou um banhozinho de água fria. Eu falei, cara, seja bem-vindo a. Falei para esse meu amigo, né? Acabou de ser pai agora. Eu falei, cara, irmão, seja bem-vindo ao momento mais feliz da tua vida, mas não crie uma visão romântica, porque vai ter momentos que você vai ficar um pouco cansado, vai ficar um pouco. Que tu não vai estar querendo aquilo dali, que tu não vai estar querendo ouvir o choro do teu filho, vai ter. Cara, mas isso não desvalida quem você é, né? Não desvalida o pai que você é, não desvalida nada disso. Mas administra aí tuas emoções, mas é a loucura mais legal da vida, entendeu? Mas, cara, vai ter momentos meio que de crise mesmo e se prepare para isso, né? Então, não é romântico, cara, não é romântico. Por mais amor que a gente tenha, não é uma parada romântica. Olha, eu ia até encerrar com essa frase de tão. Foi praticamente um check-out aqui que tu fez agora, uma dica para quem vem por aí. Ia fazer uma última perguntinha, assim, no Pablo antes e depois, né? Você vê que essa tua nova versão pai, que você falou, Uhum. como é que era? Concerto de fábrica? Falei tanta coisa. Ah, aquele que. A gente veio. Nem lembro mais do que eu falei, mas eu acho que a gente veio desvalidado de fábrica, ou já com É, defeito de fábrica, né? Não sei. essa versão 1.0 e essa versão 2.0, olhando para eles assim, né? Você me contou vários exemplos. Você hoje vê que a paternidade foi um degrau importante na sua vida, assim como essa tua nova versão te trouxe, apesar dos desafios também, aprendizados, novas vivências, né? Tu enxerga isso também? Total, cara, total. É um presente, cara, é um presente, assim, porque foi um sonho que foi realizado, né? Então, eu, pô, sou muito realizado com isso e que me transformou, e que me transforma. Então, eu acho que só veio para somar, só veio para somar, ainda soma muito e ainda me dá muito norte de futuro também, entendeu? Me dá muito norte de futuro também, porque, cara, meus planos de 5 de 10 anos, em tudo, eu tô botando a minha filha lá no topo, entendeu? Então, assim, se fosse antigamente, eu olharia muito mais pro meu umbigo. Então, até o nosso próprio ego, ele vai sendo deixado um pouco de lado, né? Então, assim, é uma desconstrução. Cara, eu queria muito que tivesse mais movimentos, assim, onde a gente pudesse falar, entendeu? Mais sobre isso. Por isso que eu acho, cara, incrível essa tua iniciativa. E tomara, cara, que chegue para mais pessoas isso daqui, cara. Isso daí que tá construindo, que mais pais, sabe, possam pensar, refletir. Para quem ainda não é pai, também seja inspirado, né, cara? Porque a gente às vezes fala, pô, cara, a gente só vê o modelo, né, maneiro lá na televisão, mas, pô, se tem um cara que tá aí falando das dores e imperfeito e tal, e tá conseguindo, eu também consigo, né? Então, meu desejo é esse, cara, assim, tomara que, Maravilha. né?
Umas pessoas aí sendo Nossa inspiradas. iniciativa, nossa iniciativa. E Não, mas você é o mais Big para Boss. frente virá o convite para escrevermos um livro juntos também. Quem tá passando por Olha, aqui pô, vai participar disso aí, spoiler. pô. Sabia que eu tenho um sonho de escrever um livro? Olha aí, o Vitor já me deu todas as dicas de como fazer, em qual É, autoria. pô, depois eu vou Va- pegar essas dicas com você. Vamos Meu sonho, nessa. eu tenho um dos sonhos assim de vida é escrever um livro. E é aquele sonho que eu vou protelando, vou deixando. Todo mundo pergunta, cara, mas já começou a escrever? Já comecei, mas deixei lá guardado. Então, assim, Já cara, começou hoje aqui na gravação, depois é só botar em ó, palavras e a gente vai fazer isso aí junto. e aí, pô, tá vendo? Muito legal essa oportunidade aí. Vai ser uma honra. Conta comigo se precisar aí. Tamo junto. Maravilha. Cara, queria te agradecer demais. Ouvindo sua história, assim, ficou claro como você precisou, assim, reinventar. Eu acho que você trouxe alguns pontos, até com uma sensibilidade incrível, assim, sobre a criação do vínculo. Notei alguns pontos, assim, que chamaram a atenção. Essa autoconsciência de se trabalhar, né, as tuas questões, isso foi, assim, fantástico que você trouxe. Eu acho que quem tá ouvindo vai perceber, até no estilo de falar, nas coisas que você trouxe, essa discussão sobre também o que é masculinidade, né? Assim, de uma É, forma vulnerável, e isso tá imbuído em tudo que a gente fala também sobre nessa transformação do homem, né? Quando vira pai. Acho que foi muito bom. E essa questão da romantização também do que você fechou agora falando ali que eu falei que foi muito legal. Então eu queria te agradecer demais por compartilhar isso com a gente. Eu tenho certeza que vai chegar essa mensagem a mais pessoas, pais que estão pô, ouvindo por tomara, aí. tomara, tomara. E faz um check-out rápido aí, como é que foi pra você hoje falar? Deixa um tchau pra quem tá nos ouvindo. Cara, foi uma delícia. Assim, acho que falar de filho, né? Pô, pelo menos pra mim, me toca num lugar muito, muito gostoso de acessar. E também muito novo, né, cara? Assim, eu acho legal, assim, eu tô trazendo de volta, cara, as minhas skills de comunicação. Assim, durante um tempo eu achei que não servia, mas como eu, né, passei por uma transição de função, de mercado mesmo, assim, eu achei que minha parte comunicadora, assim, não fazia mais sentido para mim. E trabalhar lá com a galera do podcast, né, tá me fazendo, tá me trazendo de volta para esse lugar, de gostar de comunicar. E, cara, tá aqui falando com você, eu acho que é mais uma prova viva disso, né? Tanto é que eu falei, cara, não quero saber de nada porque quero me jogar nesse lugar do flow, da verdade e tal. Até para mim me perceber como que eu reajo nesse lugar, né? De estar comunicando. E, pô, foi incrível, irmão, foi incrível, passou voando para mim. Mas, cara, conta comigo se precisar. Também quero deixar aqui minha gratidão, assim, pelo convite. Quero deixar, cara, assim, um recado para quem está ouvindo a gente também. Cara, ser pai é um presente. Essa sociedade precisa de pais presentes também. Então, se você que é pai e está ouvindo a gente, cara, o melhor presente que a gente pode dar para o nosso filho é a nossa presença. E a gente que está num ritmo de trabalhar, 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 a gente acha que a gente vai preencher o nosso filho com presente, mas o nosso melhor presente é a presença, né? Então, assim, que a gente possa gastar mais tempo com presença do que com presente e que se a gente, cara, se esforçar um pouquinho mais, a gente consegue. A gente consegue ser uma versão 2.0. 4.0, talvez a gente nunca chegue lá, né? Mas o 2.0, com muita vontade, a gente consegue, a gente está indo tentando. E eu deixo aí, cara, meu abraço para geral. E que precisarem, podem contar comigo, contei com o Pedrão. E vamos seguindo, todo mundo se ajudando, né? Valeu, meu caro. Obrigado de novo aí. Um abraço, pessoal. Até a próxima. Valeu, meu povo. Até a próxima.